bem perto de mim. Pai, queremos nos aproximar mais de Ti, chegar mais perto para ouvir a Tua voz e receber, Deus, a orientação, a instrução, porque estamos aqui no propósito da família, estamos aqui no propósito do lar e sabemos que o Senhor é Deus para mudar situações, o Senhor é Deus para fazer o impossível se tornar possível. Nós não podemos esquecer, não podemos tirar os olhos do Senhor. Ó Senhor dos senhores, desça sobre esta reunião uma unção de poder, uma unção para quebrar todo jugo escravizador do mal, ou que impera no lar, que destrói uma família, seja no álcool, nas drogas, seja na prostituição, seja com mentiras, ó Deus, com levantes do inferno, que vem, Deus, para tirar a paz, para roubar a paz, mas nossos olhos estão postos em Ti. Nós olhamos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para o Senhor, que faz mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Vem, Senhor, vem, que a igreja está de coração aberto. Venha, Senhor, estenda Tuas mãos para esta reunião, estenda Tuas mãos para cada família, Deus, para cada pessoa que aqui está representada. Estamos clamando, Deus, vem, vem, Senhor, nós Te queremos, nós Te desejamos nesta casa, nós Te desejamos nesta família, fazendo maravilhas, fazendo com que o impossível se torne possível, Deus, dentro deste lar. Levante as mãos, diga: Senhor, minha família pede ajuda, pede o Teu socorro, a manifestação do Teu poder para abençoá-la, para libertá-la de toda opressão, de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos. Podem sentar, por favor. Isso, olha, chegamos à nossa sexta reunião. Pessoal que está assistindo quarta-feira, dia 29, nós estamos quarta-feira aqui ainda no dia 15, então estamos 2 semanas lá na frente, e hoje é o dia de orar pela família, orar pelo seu lar, e não podemos esquecer que Ele é Deus, Deus para fazer mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Pare, dê atenção à palavra de Deus. O que você precisa está na palavra de Deus. Nós começamos hoje, pessoal, com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda aos Coríntios 2, 14. Ele diz dessa maneira para nós assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É verdade. Ele sempre nos faz triunfar em Cristo. Mas bem, enfrentamos situações, enfrentamos momentos que parece que estamos abandonados. Parece que o Senhor não está mais conosco. Parece que fomos abandonados pelo Senhor ou estamos longe dele. Não. Nós devemos entender que o Senhor Deus, Ele disse uma coisa muito importante que você deve entender. Isso foi o Davi que falou no Salmo 34, no versículo 19. Ainda não dei hoje não. Salmo 34, versículo 19. Ele diz assim: muitas, não são poucas não, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então quem pratica a justiça, quem pratica a palavra de Deus vai ter aflições, temos lutas, temos adversidade, mas Ele sempre nos faz triunfar. E o caso é que nós andamos um pouco desligados, nós somos de Deus, mas andamos desligados e diante de uma adversidade nós deixamos o pânico entrar, deixamos o desespero entrar, deixamos a inquietação entrar. Eu tenho alguns dias batido aqui no Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um diagnóstico de um câncer, uma doença incurável, entenda, que humanamente falando não tem como reverter aquele quadro. Calma, aquieta-te, Ele é Deus. Só que nós esquecemos e deixamos o desespero entrar. É um problema familiar grande, é uma pessoa no álcool, nas drogas, na prostituição. Peraí, Ele é Deus. É um caso judicial, Ele é Deus. Eu falava no culto anterior. Às vezes nós esquecemos do quem Ele é e deixamos o desespero tomar conta da nossa vida, deixamos a inquietação tomar conta. Ele é Deus. O que temos que fazer? Paulo vai nos ensinar. Vamos voltar para o Paulo, mas na carta aos Filipenses 4, 6, 7. Carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses. 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, nada tirar sua paz, nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quer dizer, o que está deixando você inquieto? Leva aquilo diante de Deus, apresenta aquilo diante de Deus. Senhor Deus,
é um câncer. Seu Deus, é um problema sério, é uma situação irreversível, é um caso perdido. Não, ele é Deus para mudar qualquer situação. O caso que andamos desligados, esquecemos que ele é Deus de levar os nossos problemas diante dele. Esquecendo duas coisas que eu cito bastante. Lucas 1,37, lembra? Porque para Deus nada é impossível. Então não tem exceção. Lucas 1,37, meu filho. Porque para Deus nada é impossível. Ainda Marcos 10, 27. O que diz Marcos 10, 27? Diz, Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível para reverter um quadro, reverter uma situação, mas para Deus todas as coisas são possível. Então, qual é a sua situação? Ele é Deus para reverter esse quadro. Não fique inquieto, leve diante dele, apresente a sua situação diante de Deus. E pela oração e súplicas com ações de graça. A súplica é aquela pequena oração que é rápido. Deus, misericórdia. Deus, toma conta. Deus, me dá uma direção. Deus, e me instrui. É rápido e ele dá a direção. Ele não vai deixar você sem direção. Aí que vem, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí nós estamos revendo aqui o Josafá, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, nos versículos 6, 7 e 8. Ezequias era um homem de Deus, mas nesse período que estamos estudando, ele teve uma aflição muito grande. Uma nação poderosa se levantou contra ele. O que ele fez? Olha o versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Não vamos temer, se do outro lado tem pessoas poderosas, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Do outro lado tem pessoas envolvidas com a bruxaria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Do outro lado tem pessoas poderosas na política. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou do outro lado é uma doença irreversível, é uma esclerose múltipla. Entenda bem que já está no estágio avançado, tirando todas as forças da pessoa. Ele é Deus. Você tem que acreditar. Ele acreditou. Quando ele falou isso, o nosso versículo diz assim: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Vamos lá. O que diz aqui? E o povo descansou, o povo teve paz, nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Essa é a nossa missão como sacerdotes do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Nós temos que nos colocar diante deles e trazer palavras que vão acalmar o coração deles. Pessoal, aquietai-vos. Ele é Deus para mudar qualquer história. Ele é Deus para mudar qualquer situação. Nós não podemos perder a paz. Lá no livro do Apocalipse vai falar esse ministério que Deus nos deu. Apocalipse 5:10. Agora é matéria nova em relação ao outro culto. Ele diz: e para o nosso Deus os fizeste reis para reinarem e sacerdotes para representá-los diante do povo, e eles reinarão sobre a terra. Nós temos que tomar essa posição. Vamos lá atrás em Josué capítulo 3. Josué é o 6º livro da Bíblia. Capítulo é o 3. O versículo é o 6. Diz: e falou Josué a quem? A quem ele falou? Aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Nós temos que levantar a arca. A arca hoje não é uma arca como no passado. A arca hoje é a palavra de Deus. Quer dizer, o concerto que Deus tem conosco é na sua palavra. Nós temos que levantar a palavra diante dos nossos familiares que às vezes estão agitados com aquele diagnóstico. Afinal de contas, é um câncer. É uma doença irreversível. É um caso incurável. Você tem que levantar a palavra de Deus. Para quê? Para trazer paz. Está todo mundo agitado, está todo mundo inquieto, está todo mundo desassossegado, porque o fulano está ameaçado, porque ele está nas drogas, porque ele está no álcool, porque ele está na prostituição, porque ele está sendo caluniado, porque ele está sendo injustiçado, porque ele está com uma doença incurável, porque ele está com uma doença terrível. É caso sério. Hoje eu vi uma foto, e olha que eu sou pregador, já vi muitas fotos. Uma senhora postou uma foto, impressionou o buraco que tinha no pé de uma pessoa.
diabética. E o buraco tinha na parte de cima e na parte de baixo. Mexe. Um amigo de muitos anos, né, montou uma foto também quando ele fez a amputação do pé por causa da diabetes. Falei, rapaz, que praga é essa diabetes, hein? Por isso que eu falo que ela é mulher do diabo mesmo, diabetes, né? Parece cômico, mas é uma praga. Quer dizer, pensa que é só o açúcar que não pode comer isso. Não, ela mexe muito no corpo. Mas Deus reverte qualquer quadro, pessoal. Nós não podemos deixar, aceitar, então, uma herança genética, pastor Jaime. Sim, mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que levantar essa arca na sua casa. Você é o sacerdote, sacerdotisa, ou representante de Deus, a pessoa que vai mostrar, porque está todo mundo agitado, pulando vai ter que tirar um pedaço, como o amigo mostrou do pé. Tem gente que é a perna. E tem gente que fica cego, outra coisa. Falei da diabetes, mas pode ser outra doença, como pode ser outra situação. Entenda? O casamento desfeito, ele está com outra pessoa, ou um problema judicial, seja o que for, nós não podemos esquecer. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ele sempre nos faz triunfar em Cristo. Veja que o Ezequias, esse homem que eu falei, quando ele assumiu o reino, ele tirou toda a idolatria do reino, pessoal. Tirou todo o paganismo. Naquela época, o pai dele, o Acais, já estudamos isso várias vezes. Quando ele assumiu, antes dele, do Ezequiel assumir, esse Acais fez um acordo com esse rei da Síria. Não ele, o pai dele, que era um outro. Aí ele foi, o antecessor desse Senaqueribe, que era o Tiglat-Pileser. E ele fez uma coisa, ele foi lá em Damasco, viu aquele altar bonito e mandou uma politicagem, né? Um jeito de agradar, oh majestade, mas que altar bonito, altar de demônios, irmão. Altar de idolatria, de paganismo. Diz assim, me dá uma planta desse altar, me dá uma cópia que eu vou mandar para o meu sacerdote para fazer um altar igual e eu vou fazer minhas preces nele. Rapaz, mas que idiota. Ele mandou tirar o altar que era do Senhor para colocar esse altar. Que coisa. Quando Ezequiel assumiu, Ezequiel ainda era novo ainda, sabia que o pai estava errado. Pessoal, vamos tirar tudo isso. Chamou os levitas, sacerdotes, faça uma limpeza aqui. Somos nós, temos que fazer essa limpeza na nossa casa. Aí fazer aqui. E ele está dizendo para nós aqui, falou Josué, está dizendo, levantai a arca do concerto. Ele levantou. Pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê? Porque maior é o que está conosco. Com ele está o braço da carne, conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear nossas guerras. E o povo descansou. Você tem que descansar a sua família. Você tem que levantar como sacerdote que você é, como aquele que representa a Deus para a sua família. Você tem que mostrar que existe um Deus. Pessoal, vamos nos aquietar. Nós não estamos vendo, nós estamos como aquele homem do passado, Josafá. Eu não vejo saída, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. O Senhor vai dar uma direção, o Senhor vai mostrar a brecha, o Senhor vai mostrar a saída. Deus mostra, até no tratamento. Deus age conforme a nossa fé. Eu citei hoje, não é mensagem para agora não, eu citei esses dias o livro do profeta, Mateus. Mateus 8 eu não peguei, não botei para agora não, mas eu já dou para você rapidinho. Mateus 8, 14, 13 e 12. Deixa eu ver o 13 e 12, é o 13. Ele diz assim, isso aí, vai à frente, agora o 13, isso. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste seja feito. Tem que ver como é que você crê. Quando eu falava agora do tratamento, às vezes a cura pode não ser direta, não é desculpa a isso, nem fracasso, de maneira alguma. Coloque isso no coração. Às vezes não é, irmão, de maneira alguma. Não é desculpa, não, de maneira alguma. Não é. Mas às vezes Deus vai dar direção ao tratamento, até ao próprio médico. Vai dar a direção, ele não sabe como, de repente ele age. Foi isso que aconteceu no Paquistão. Uma senhora contou o testemunho do irmão dela com câncer, deu metástase, deu coisa e tal. O médico mandou suspender o tratamento, mandou ele para casa. E disse para ele, mandou dizendo, não tem jeito não. Falou com a irmã, vocês têm que entender, o caso dele agora é paliativo, vai ficar em casa, porque não há mais nada a fazer. E um dia ela pediu oração, nosso pessoal que trabalha que é curdo, no idioma deles, que é o nosso tradutor, e deu toda a assistência, pediu oração ao missionário e oraram. Olha como é que Deus fez. Um dia, diz que o médico estava lá no computador dele, ele olhou o exame desse rapaz.
Mandem chamar esse rapaz de volta, retomar o tratamento. Quer dizer, Deus deu uma luz para ele ali, retomou o tratamento e o rapaz está vivendo até hoje. Quer dizer, conforme cresce, será feito. O irmão perdeu a visão, diabetes. O que aconteceu? Ele pediu a Deus para dar um médico, aí deu uma médica que mudou equipamento, mudou medicamento. E ele voltou a enxergar e voltou a viver, está vivendo normalmente. Claro, com remédio controlado. O que eu estou falando para você é de coração. É como crescer, a mesma coisa. Pode ser que Deus vai mostrar alguém que vai te ajudar. Alguém que vai colocar. Como eu falei, vai abrir, vai dar uma palavra para o seu marido, vai dar uma palavra para a sua esposa, e até num processo, Deus vai e age. Mas o bonito está aqui agora, o quê? E ele diz, levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Toma uma posição, irmão, diante da sua família. Meu Deus, aqui, ó, estou apresentando a minha família. Apresenta a sua família, mas apresente Deus para a sua família. Essa que é a questão hoje. Nós apresentamos a nossa família a Deus, mas nós sacerdotes, nós que temos o ministério sacerdotal, eu e você acabou de ver, todo cristão é um sacerdote. Então, o Senhor Deus nos deu esse ministério, nós temos que apresentar Deus para a família. Levante a arca e diga, pessoal, o Deus da Bíblia vai colocar a mão aqui, vai colocar a mão nesse tratamento, vai colocar a mão nessa situação conjugal, na vida do filho, na vida do fulano que está na bebida, nas drogas, naquela causa, Deus vai agir. Às vezes é uma causa até perdida, Deus vai agir. E vai vir um bonito agora que é o forte. Ele vai. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não é que você quer aplauso, não. Ei, nada disso. Mas as pessoas vão começar a notar na sua casa que você é de Deus. Porque Deus vai te honrar, você buscou a Deus, você colocou esse propósito diante dele, de apresentá-lo para a sua família. Lógico, nós todos os dias eu apresento. Eu estava conversando hoje de manhã. Como é que eu apresento a minha casa? Por exemplo, eu cito o nome dos meus filhos, aí tem um genro, nora, vou apresentando. Neto, vou apresentando. Mas tem irmão, irmã. Mas apresento, por exemplo, tem irmãs que já são falecidas. São 3 irmãs minhas que já são falecidas. Aí eu cito quando eu digo, Deus abençoe a casa da Elisa. Não estou falando da Elisa. A Elisa já está na glória já. Abençoe a casa da Elisa. Abençoe a casa. Quem é a casa da Elisa? É os filhos, né? É genros e noras, netos, que eu apresento a Deus. Deus abençoe a casa da Rose. Rose é outra irmã também. Ela tinha só um filho, mas esse filho já se multiplicou. Tem filhos, tem netos, tem bisnetos já, e tudo, já está crescendo. Abençoe a família da Dadá, é uma irmã que o nome dela é Margarete, chamada de Dadá. Aí eu apresento a Deus todo dia a minha família, mas apresento vocês também. De maneira individualizada, algum caso ou outro, quando a pessoa fala, às vezes apresenta o caso, aí eu apresento, Deus, fulano está com esse problema, apresento, mas no geral eu digo, Deus abençoa os membros da igreja e seus familiares, abençoa os pastores, abençoa a família do missionário, abençoa a família dos obreiros, seus familiares. Quer dizer, eu como sacerdote tenho que apresentar a minha família a Deus e a família espiritual, como apresentamos até a nação, como temos que apresentar as autoridades, pedir a Deus para abençoá-las, irmão. Não temos que fazer outra coisa. Esqueça ideologia, eu estou falando do nosso dever de cristão. Nós temos que apresentar a Deus quem está hoje investido de autoridade, que a Bíblia manda fazer. Eu tenho que seguir a Bíblia, eu tenho que seguir a palavra de Deus. Mas o mais importante para nós, sacerdotes cristãos, é mostrar Deus para eles. E nós temos que mostrar a Deus, principalmente no dia da angústia. Foi o que fez o homem chamado, entenda bem, Ezequias. Ele tomou uma posição, reuniu todo o seu povo e disse, pessoal, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para guerrear nossas guerras. E o povo, descansou, porque é uma obra do Espírito Santo. A palavra é dada, o Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Dê a palavra para a sua família. Pastor, já eles não querem ouvir. Deus vai dar sabedoria. Aí você apresenta a causa a Deus. Deus me dá a instrução. Deus vai dar. O que eu falei, ele pode fazer isso, pode fazer de várias formas. Foi naquele médico, foi entenda bem, é naquele advogado, é naquela situação, é um amigo do trabalho que vai convidar o marido, vai convidar a esposa e Deus vai fazer a obra. Vamos voltar lá na frente. Por quê? Romanos 8, 28, que aí você já conhece mais. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles são chamados pelo seu decreto. Meu irmãozinho, por quê?
29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E os que a justificou, a esse também glorificou. Isso é uma linguagem clara e te dá vitória. Para quê? Para você apresentá-lo ao mundo. A minha vitória está em Cristo, a minha vitória está no Senhor. Então não temos que murmurar, porque estamos enfrentando uma luta. Claro, não peça luta para Deus, não peça guerras para o Senhor, não peça adversidade, mas quando elas aparecerem, saiba que você tem um Deus. Aí você apresenta aquela causa a Deus, e apresenta aquela causa, aquela pessoa a Deus, mas apresenta também Deus para a sua família. Fala como Josué falou, você apresenta ali e vai funcionar. Mais um versículo que eu não citei durante o dia, que é Malaquias, mas não é o dízimo não, coitado do Malaquias, todo mundo pensa que Malaquias só fala do dízimo, né? Capítulo 2, deixa eu pegar aqui se eu acertei esse aqui, 2:7. Deixa eu ver, seu Jaime. Malaquias 2:7. Vou chegar lá. Isso, capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão o quê? A ciência. Ciência quer dizer conhecimento. Guarda o conhecimento que você tem recebido aqui. Guarda o que Deus tem falado contigo. O que você recebeu aqui não é para você colocar, fazer um quadrozinho, colocar bonito. O Senhor é meu pastor, não me falta. Tudo bem, não estou dizendo que é errado, mas é mais. É para você guardar aquilo ali, para viver, para apresentar. O sacerdote apresenta isso, o conhecimento de Deus para as pessoas. Apresenta esse conhecimento. Mais ainda, e da sua boca buscarão a lei. A família vai buscar em nós. No começo rejeitam, no começo criticam, no começo debocham, escarnecem da nossa fé, não é verdade? Crente, religioso, esse cara está maluco, está fanático, está crentinho, está crentão, e aquelas coisas, aqueles adjetivos que colocam. Diga não, tudo bem, sempre lembrando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, vai acontecer, mas depois vão buscar. Mas ele diz assim, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Que é isso, pastor Jaime? Calma, anjo quer dizer o quê? Mensageiro. Entenda, o pastor é chamado anjo da igreja, mas dentro da sua casa pode parecer demais, porque você é o anjo da sua casa, você é o mensageiro, é o representante de Deus, que vai mostrar. Esse é o sacerdote, quem está falando é o Espírito Santo. Mas vamos lá para achar que não é coisa da minha cabeça. Vamos relembrar, Apocalipse 5:10, já li. E para o nosso Deus, Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. De quem ele está falando? De nós que aceitamos o sacrifício na cruz. Só para você entender que não é coisa da cabeça. Versículo 9, ele vai dizer, o 9, ele vai dizer assim, e cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste moço e com teu sangue compraste para Deus homens em sentido genérico, homem ou mulher, homem de toda a tribo, né? Língua e povo e nação. Então somos nós que aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, o reconhecemos como Senhor e Salvador. Então para o nosso Deus, 10, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quer dizer, temos que reinar, dominar, mas temos que ser sacerdotes. Os sacerdotes ou sacerdotisas serão chamados anjos do Senhor, porque eles que levantam a arca, eles que levantam a palavra diante das adversidades. Você não esquece, vamos nos aquietar, vamos lembrar que ele é Deus. Vamos lembrar do nosso Deus, o nosso Deus que faz o impossível se tornar possível. O nosso Deus que faz maravilhas. Foi dessa maneira que aquela mulher com hemorragia, durante 12 anos, ela ouviu falar de Jesus. Foi o quê? Alguém que apresentou Jesus. Nós temos que apresentar Jesus. Nós temos que apresentar com amor e carinho. Temos que apresentar o amor de Deus para as pessoas. Aí vimos o quê? Vimos Jairo. Por que o Jairo, que era um sacerdote da religião judaica, foi buscar Jesus? Porque ele ouviu, talvez no começo até não aceitasse. Não acredito nisso não. Seu Jairo, o homem era cego, voltou a enxergar. Seu Jairo, o homem era paralítico, voltou a andar. Seu Jairo, eu vi um morto ressuscitar. O Jairo tem uma filha doente, ele não quer nem saber da sua religião. Ele deixou de lado todo o preconceito religioso e foi humanamente buscar o Senhor. Foi lá com muita humildade e recebeu a bênção. É que nós devemos fazer, apresentar. No começo o Jairo podia não ter aceitado. Quantas pessoas, eu também, quantas vezes fui chamado para vir à igreja, ou você não foi antes?
Você foi de primeira? Eu não fui de primeira. Você foi de primeira? Não. Quantas vezes, eu tinha 15 anos, já contei esse testemunho, era garoto, eu fazia um curso na aeronáutica. Esse curso era administrado pela aeronáutica, mas era um curso do Senac. E tinha esse convênio aí, eu fazia. Então tinha a parte do Senac, mas tinha a parte da aeronáutica, era a ordem unida, era física, e fazíamos aquilo, rancho, almoço, café da manhã. Aí tinha aquela família muito pobre, chegava de manhã, o pão era engraçado, que é tipo esse pão italiano, mas ele era bem largo e era desse tamanho. E o soldado só botava uma bola de manteiga ali. Aí você tinha que espalhar, mas gostava, tinha mingau, né? Aqui, tudo. Eu não sei que a garotada nunca veio. Já comeu mingau de sagu uma vez, rapaz? Nem sabe o que é sagu. Quem já comeu mingau de sagu aqui? Só eu, irmão, só eu que estou velho. Lá no sul usa muito, né? Lá no sul é uma coisa normal, bastante. Mas quando você já comeu? Já? A gente fala, sabe como é que a gente fala? Mingau de varize. Alguém sabe que era tipo umas bolotas, né? Mas você pega na internet que você vê, e é gostoso, pessoal. Mas eu comia tudo. Mas o que eu estou falando? Porque na hora do rancho é a hora do almoço. Eu já contei que era um suboficial chamado Jesus, é o sobrenome dele. Moreninho, eu estou lembrando dele, estou vendo ele aqui estou falando 74, hein, pessoal? Então tem 52 anos atrás. Há 52 anos atrás. É bom você ficar com idade, que você tem história para contar, né? Aí na hora do rancho, tinha um colega chamado Altran, que virou até sargento da aeronáutica depois, se já viu hoje, já é formado, já como suboficial, como tenente lá. E o Altran convidava, era eu e um colega, que o nome dele era Luiz Henrique, e também virou sargento da aeronáutica. Eu que não virei, virei pinguço. Mas depois Deus me tirou do mundão, e servo de Deus. Mas vai escutando. E na hora do rancho, ele me chamava para ir lá, para aquilo. E eu fui, quer dizer, ele foi me apresentando Cristo, ele foi me apresentando Jesus. E eu tive uma experiência tremenda, eu sou aí com a minha salvação, irmão. Eu sou aí com tal maneira que quando o Luiz de Carvalho veio aqui, Luiz de Carvalho é um cantor cristão antigo, muito antigo, já é falecido há alguns anos, mas cantava, era muito conhecido no meio, era um dos maiores, um dos mais conhecidos. Era ele, Feliciano Amaral, depois veio o Zé de Paula, veio os outros, mas ele era muito conhecido. E um dia ele veio cantar no Show da Fé. E eu conversei com ele naquela salinha do lado. Falei, irmão Luiz, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Quando eu era garoto, ainda não era de Jesus, eu tive um sonho. E era igualzinho aquela capa que o senhor fez do LP, depois virou CD, do Rei Está Voltando. E ele mostrou até ali para vocês, né? Ele disse, foi exatamente aquilo ali que eu estava vendo. Esse rapaz, aquilo foi a visão que uma irmã teve. Pronto, foi só aquilo ali que eu falei. Mas por quê? Eu não me firmei. Tanto que eu falei que depois já bebia, mas aí eu virei alcoólatra mesmo. Depois eu tive outras chamadas. Amigos, tinha um colega chamado Sérgio, era Sérgio, Walter, Gilson e o Célio. Eram 4 irmãos, né? E o tio deles era evangélico. Depois os 2 deles, não sei quando eles se tomaram, 2 eu sei que são falecidos. Mas o tio também é falecido. E esse tio me chamou. Eu disse, não, eu vou com o senhor. Eu vou, pode deixar que eu vou. E um domingo eu estou lá, já naquela ressaca tremenda, né? Daqui a pouco batem na porta lá. E quando eu vou abrir a porta, quem era? É o irmão crente, com a biblinha dele na mão. Vamos hoje? Ele disse, não, outro dia eu vou. O senhor não fica zangado comigo não? Porque ele era muito simpático, né? Muito simpático. Eu falei, outro dia eu vou com o senhor. Acabei não indo, até que um dia eu fui e fui salvo. Mas o que eu estou dizendo, tem que insistir, não pode desistir. Tem que aprender. Então, no começo, a nossa família não aceita, mas a semente fica plantada. Sacerdote, Deus sempre vai fazer você triunfar. Você sempre tem que apresentar, não tenha vergonha de apresentar Deus. Pessoal, essa causa eu já apresentei a Deus. Eu tenho um Deus, eu conheço um Deus que muda as situações. Você não pode ter vergonha, não pode ter receio. Não, mas se não der certo, não faça isso. Nós andamos por fé e não por vista. Apresente Deus à sua família e apresente a sua família a Deus. Aí você vai ver, você vai triunfar. E é isso que ele está falando para nós aqui. Aí diz assim, mas vós vos desviar, aí diz assim, porque os lábios do sacerdote guardaram a ciência e da sua boca buscaram ali, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Volta onde nós começamos, quem lembra, pessoal? 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então ele diz para nós, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Será que estamos fazendo isso? Em todo lugar temos que mostrar o conhecimento, que nós temos um Deus que faz o impossível se tornar possível. Você veio aqui para ouvir essa palavra hoje.
Deus não quer que você perca a sua batalha. Deus está dizendo: eu sou Deus, aquieta-te, aquieta-te. Apresentou a Deus, deixa ele operar. Faça como fez esse Josafá, foi cantar. Faça como fez um homem chamado Paulo e Silas. Depois que apresentaram a causa a Deus, começaram a cantar, louvar. As pessoas não entendiam. É o amor de Deus. E ele diz que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Basta para nós. Segura essa palavra hoje, amém? Agora vamos orar, fiquem de pé, que eu quero orar mais tempo hoje. Amigo, Deus trouxe você aqui hoje. Você é o representante do Senhor. Primeiro, se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Aqui tem gente conosco, mas tem gente na manhã de quarta-feira, do dia 29, que ainda está correndo risco. O que, pastor? Não é salvo ainda. A Bíblia diz: todos pecaram. Ninguém precisa botar um cigarrinho na boca, uma maconha, ou uma pinga. Não. Nós já nascemos separados de Deus, sarados do pecado. Jesus não tinha pecado, ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos teus pecados, ele venceu o inferno e a morte, ele venceu por mim, ele venceu por você, ele venceu o inferno e a morte. Para quê? Para eu não conhecer nem o inferno nem a morte. Quando eu fechar os olhos aqui, já vou estar na glória, você também. Toma essa decisão hoje, fecha os teus olhos. Eu já tomei, então diga para ele: Senhor, não me deixe perder a salvação. Ajuda-me, Senhor, a ser uma testemunha do teu amor. Ajuda-me, Senhor, a ser uma testemunha do teu evangelho. Me dê ousadia, Deus. Não me deixe ser tímido, covarde, Deus. Eu tenho que te apresentar para a minha família e falar para eles que o Senhor é Deus do impossível. E por isso agora, unindo a minha fé com a fé de todos, eu levanto a minha voz contra o inferno, eu levanto a minha voz contra os principatos, eu levanto a minha voz contra as potestades. Pode se levantar agora, vai se levantando lentamente, e ao se levantar, levante a folha numa atitude simbólica, numa atitude de fé. Coloque a sua casa no alto agora, igreja de joelhos, família de pé, levante a sua família, levante a sua casa agora. Eu levanto a minha voz dizendo: saia, Satanás, solte esta casa, solte essa família, solte a pessoa doente, solte a pessoa desenganada pelos médicos, solte a pessoa que está na UTI, solte a pessoa que foi desenganada em nome de Jesus. Toda opressão maligna, toda opressão diabólica é quebrada agora, é desfeita agora. Vamos, demônio, sai daquele doente, espírito da morte, espírito da pressão alta, espírito do pânico, da depressão, da ansiedade, todo mal que paira sobre essa casa. Demônio, sai da criança que está com uma normalidade neurológica, sai do adulto que entrou no momento do Alzheimer, espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito do mal. Nós ordenamos, nós exigimos, pega a sua doença, esse histórico de câncer, esse histórico de morte, esse histórico de diabetes, esse histórico de amputação, e saia agora. Em o nome de Jesus, diabo, estamos ordenando: solta agora esta casa, solta essa família. Você que tem colocado essa enfermidade, essa doença no filho, na filha, você que tem perturbado a mente deste homem, deste rapaz, eu digo: sai agora com essa enfermidade, essa gastrite, essa úlcera, esse mal que apareceu no estômago desta pessoa, essa pessoa que não consegue mais se alimentar de quase nada porque sente um mal-estar. Eu repreendo a sua ação, diabo, ordenando que você saia. Pega a sua dor de cabeça, a enxaqueca, essa pessoa que todo dia quando acorda, ela sente essa dor, sai do filho desse irmão, sai do filho dessa irmã, em nome do Senhor Jesus. Diabo, você que tem colocado a contenda, você que tem colocado a briga dentro desta casa, você que colocou a divisão, você colocou a palavra de ofensa, eu paraliso o seu mal agora. Todo o trabalho feito, todo o trabalho preparado contra esta casa, contra esta família, contra este casamento, não aceito o seu mal. Toda ação maligna, toda ação das trevas, em nome do Senhor Jesus. A autoridade desse nome, sai coisa das trevas, sai coisa do mal, sai da causa na justiça, sai agora que nós mandamos, saia do processo em nome de Jesus, saia, seja civil, seja trabalhista, criminal, seja um inventário, onde estiver uma amarração, eu quebro essa amarração agora. É no trabalho uma perseguição, é na família uma perseguição, todo mal que está nesta casa, saia agora.
na autoridade que é nesse nome. Em nome do Senhor Jesus, vai sair dessa casa, vai sair dessa família, esse demônio da briga, da confusão, da contenda, da briga que deixa o homem violento, a mulher violenta, o filho violento que bate na mãe. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo essa violência, esse espírito que entrou nessa casa. É a briga, é o casal que briga, é o casal que se separa e dorme separado, vai para casa da mãe, vai para casa do pai, é uma separação maldita. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda essa violência nessa casa. Homem que briga na rua, que briga no bar, que volta cheio de hematomas, que cai na rua bêbado. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo mal, toda essa briga cesse agora. Espírito da briga, sai dessa casa em nome de Jesus. A autoridade deste nome sai. Demônio que aparece, essa pessoa vê vultos, ela vê coisas, ela vê pessoas, não tem ninguém, vai embora. Agora toda a tristeza que está nessa casa vai embora agora. Isso, aquele clima pesado sai agora. Isso, toda idolatria, toda feitiçaria, todo paganismo fora, saia em nome de Jesus. Levante a folha, louve a Deus pela sua casa. Senhor, essa é uma reunião com o Espírito Santo. Espírito de Deus, se mova nesta casa. Senhor Espírito Santo, se mova nessa família. Nós rendemos graças ao teu nome, colocando a nossa família no teu altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Ramacia Malacanta Machúria. Isso, abençoe a sua casa e diga: Senhor Espírito Santo, entra na minha casa. Lembra do cantor que disse: entra na minha casa. Fale para ele: entra na minha vida, entra na vida do fulano, entra na vida da fulana. Entra, Senhor, entra com a tua mão lá naquela casa. Entra com a tua mão, Senhor, naquela causa. Entra agora, Senhor, naquele divórcio e acaba com ele, Jesus. Oh, entra agora, Senhor, nessa incompatibilidade, nessa discórdia. Entra, Senhor, nesta casa, colocando a salvação, colocando a bênção. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não importam as aflições, não importam as lutas, importa que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele sempre nos faz triunfar em Cristo. Creia, aproxima-te dele. Não importam quantas aflições eu tenha que passar,